Pensando cá com os meus botões, até quando o Bolsonaro vai fazer política ou campanha política, ou na verdade, politicagem, ao invés de tentar governar? Se é que sabe fazer outra coisa que não seja politicagem, que aliás rima com molecagem. Nesse tempo de pandemia, a todo momento vemos ele tentando fazer gracinhas, indo para a rua falando que isolamento é bobagem, tentando ser popular, tentando se misturar, mas não consegue porque é homofóbico, machista, preconceituoso, só se dirige às pessoas quando tem algum interesse de plantar uma fake news, por exemplo. Nessa tentativa de tentar ser líder popular, tenta imitar Trump. Como quando começou a onda do Covid, que Trump disse que a economia não podia parar, Bolsonaro diz a mesma coisa. A diferença é que lá, Trump, ao ver morrer amigos e pessoas próximas, mudou de ideia e determinou a quarentena. Determinou que o mercado se fechasse. Mas, aqui no Brasil, o orgulho de Bolsonaro não permitiu, nesse caso, acompanhar aquele por quem declama amor a todo momento. Anteriormente, Bolsonaro havia dito que esse coronavírus seria apenas uma gripezinha. Passa a impressão que quer usar algumas palavras como outros líderes já usou no passado. Quem sabe até uma tentativa de imitar Lula aí quando disse em 2008 sobre a queda da economia, que a onda de devastação da economia no Brasil seria apenas uma marolinha. Lula, naquele tempo, teve bases para falar isso, tinha cálculos para dizer. E o que realmente foi, para o Brasil, foi uma marolinha. Mas Bolsonaro insiste em ficar usando essa palavra gripezinha, que é uma bobagem e tal, que isolamento no máximo vertical e por aí afora. Não bastasse os absurdos do próprio líder popularesco, o absurdo de bolsonaristas compartilhando textos, opiniões totalmente mentirosas, verdadeiras fake news sobre o tal líder, sobre o tal presidente. Algo totalmente sem nexo, sem assinatura, e, lamentavelmente, pessoas religiosas, tementes a Deus, embarcando nessa, disseminando mentiras. E numa época como vivemos agora, a Semana Santa, véspera da Páscoa, transmitir, comunicar, compartilhar mentiras fica realmente muito feio. Ora, que adianta, no particular, usar uma máscara, rezar pelo combate ao coronavírus, mas no coletivo, nas redes, bajular um presidente que brinca com o povo? A verdade é essa. Um presidente brincalhão, fanfarrão, como já disse em outra oportunidade. Um presidente que vai para a rua, vai para uma padaria tomar um refrigerante, assim como um adolescente rebelde, pondo o nariz no braço e cumprimentando velhinhos e velhinhas, como se fosse alguém descolado. Que adianta rezar por si mesmo, pelos outros, pelos parentes, pelos seus, mas aplaudir e bajular alguém que faz a apologia à morte? Achar que Bolsonaro é gênio estrategista, que não exonerou Mandetta por estratégia, é muita ingenuidade ou, quem sabe, até má fé. Não mandou o ministro embora por incompetência, falta de capacidade, prova de que não tem autoridade bastante para isso. Tem de ficar escutando os generais, que agora, aliás, já escrevi sobre isso também, Aqueles que bajulam Bolsonaro e que pedem a volta dos militares agora nem podem reclamar, porque, na verdade,
os generais no Planalto estão mandando, estão dominando aquele que não tem autoridade. Enfim, ficar babando ovo para um presidente que se acha que apenas ele está certo, contrariando a todos os líderes mundiais, à Organização Mundial da Saúde, ao seu próprio ministro da Saúde, aos governadores, é no mínimo ridículo. Outro absurdo e ridículo mesmo querer dizer que Bolsonaro está fazendo algo pelo povo e pela economia, liberando R$600. A proposta inicial do governo era de R$200, e mesmo assim ele não foi capaz de implementar essa ajuda de R$200. Foi preciso que os deputados, que o Congresso aprovasse uma lei determinando que fosse R$600 por pessoa, no máximo 2 por família, então chegando a R$1.200. Totalmente contrário ao que ele queria. Então, por fim, ficar rezando, desejando feliz Páscoa, clamar a Deus para que o vírus não prolifere, mas ao mesmo tempo achar que esse presidente quer a saúde do povo é muito contraditório. Vivemos a Páscoa, mas a Páscoa de Jesus não é a mesma de governantes como Zema, que diz, como disse essa semana, que o vírus tem de viajar para municípios onde ainda não tem, certamente inspirado no seu líder Bolsonaro, no seu presidente, que bajula e teve recentemente reunião com ele. Absurdos como esse. A Páscoa do meu Cristo é que todos e todas, que os idosos da minha família, os idosos meus vizinhos, da minha cidade, do meu país, estejam seguros, com saúde e tendo vida em abundância. Foi para esse propósito que morreu Jesus na cruz e que ressuscitou, nos dando a Páscoa, a verdadeira passagem para uma vida melhor. Melhor do que estamos vivendo nesses dias de pandemia, sem um governo que dê as diretrizes necessárias e mais acertadas.